A minha jornada, ela se inicia através de uma conversa, onde um amigo meu me apresentou as inúmeras possibilidades existentes dentro do mercado financeiro. E dentre essas possibilidades que a gente estava conversando, a gente falou sobre renda passiva e sobre como fazer o dinheiro trabalhar da melhor forma possível. E aí veio o meu sonho de conquistar a minha liberdade financeira através da renda passiva. Só que nessa época, nessa conversa, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma grande vontade de conquistar um patrimônio que fosse autossustentável, autossuficiente. E daí veio, nessa época, nesse período, eu estava para prestar o vestibular, para prestar o Enem e ingressar, como qualquer outro adolescente, com o sonho de ingressar numa faculdade pública. E foi aí que eu tomei a decisão e enxerguei que esse sonho de conquistar minha liberdade financeira, ele poderia vir através do curso de economia. Então eu enxerguei essa relação de mercado financeiro e eu busquei dentre diversos cursos e o que mais me pareceu, o que mais me apeteceu na época foi o curso de economia. Prestei o vestibular e consegui o resultado de passar na Universidade Federal de Pernambuco no curso de economia. Então realizei o meu primeiro sonho aos 18 anos, que foi quando eu ingressei na faculdade. E aos 18 anos, entrei na faculdade de economia com essa visão de mercado financeiro, de análise sobre renda variável, sobre as diferentes possibilidades de renda passiva e como fazer meu dinheiro trabalhar para mim da melhor forma possível. Estava totalmente empolgado e me via em meio a uma realidade que eu nunca tinha me visto. Uma faculdade, com os diferentes cenários, diferentes colegas, a sair daquela bolha que eu vivia no ensino médio, conheci diferentes pessoas, uma rotina totalmente diferente. E aí eu estava totalmente empolgado os primeiros meses, estudava sobre os conteúdos das cadeiras. Porém, num determinado momento, eu comecei a enxergar que a faculdade de economia, ela me levava para um caminho diferente do que eu estava almejando inicialmente. Me levava para um caminho em que, se eu seguisse esse caminho de focar na faculdade, eu ia seguir por uma carreira acadêmica, que era diferente da expectativa que eu tinha ao ingressar nesse curso de economia. Então, eu comecei a me desiludir com esse curso que eu escolhi inicialmente. E nesse caminho, eu conheci pessoas que também tinham a mesma visão que eu. Inclusive, esse amigo, ele estudou comigo, entrou no curso de economia comigo, com a mesma visão de mercado financeiro e também se desiludiu. Por quê? Porque não queria seguir a carreira acadêmica, queria seguir uma carreira de mercado. Então, essa empolgação que a gente tinha, terminou que virou e gerou uma frustração. E em meio a essa frustração, eu me permiti cada vez mais seguir nesse curso com a expectativa de que a gente fosse falar sobre mercado financeiro, fosse estudar sobre mercado financeiro. Mas eu conversei com outras pessoas, além desse meu amigo, e essas pessoas que também estavam buscando essa vivência de mercado, buscando outras dinâmicas além da carreira acadêmica, que também ingressaram nesse curso de economia, para não seguir carreira acadêmica e seguir uma carreira empresarial, trabalhar em banco ou trabalhar em corretora, ver sobre investimentos e mercado financeiro, também estavam totalmente frustradas com o curso. Então, só para você ter uma noção, no curso de economia, a gente não viu uma cadeira sobre educação financeira. Algo que deveria ser visto desde o ensino básico. Então, imagina uma faculdade de economia não falar sobre a relação que as pessoas têm sobre dinheiro, com as finanças pessoais. Então, é algo que, para mim, que estava buscando outro tipo de vivência fora o acadêmico, foi totalmente frustrante. E em meio à frustração que eu me deparei na época, proporcionada pelo caminho acadêmico que o curso de economia me levava, eu comecei a enxergar que eu precisava sair daquela rotina, que eu precisava buscar um novo caminho, um caminho diferente, para me proporcionar uma vivência de mercado que eu estava buscando. E o caminho comum que o estudante de economia ele segue, caso ele queira buscar uma vivência de mercado, é justamente o caminho do estágio. E através do estágio em bancos, corretoras, ele vai conseguir o tão sonhado primeiro salário e vai também ter essa experiência de vivenciar o mercado na linha de frente. E caso ele não opte pelo estágio,
O segundo caminho que ele pode seguir, que já é um caminho comum também do estudante de economia, é através de uma empresa júnior. E conversando com amigos que já faziam parte dessa empresa júnior na época, eu optei por essa escolha. Eu optei por ingressar no processo seletivo de uma empresa júnior. E esse processo seletivo foi um processo que exigiu muito de mim, foi um processo de 30 dias, em que eu tive que me desenvolver e desenvolver habilidades que eu nem imaginava que eu tinha, como, por exemplo, habilidades de comunicação, habilidades de negociação, análise de dados, desenvolver uma visão analítica, desenvolver uma visão de gestão, também relacionamento com equipe, até porque os projetos no treinamento eram projetos feitos em equipe, pelo menos a maioria deles. Então eu me permiti me desenvolver naquela época, naquele período de treinamento, e conseguir avançar nesse treinamento e participar de uma cogestão, que é uma etapa antes da efetivação. E nessa cogestão foi quando eu peguei projetos de mercado, com empresas de mercado, trabalhando como consultor. Então eu tive a oportunidade de expandir meu network, me conectar com pessoas que de fato estavam trabalhando no mercado. Tive a oportunidade de pegar um projeto e levar uma vantagem para uma empresa. E eu tive essa oportunidade de ter essa vivência na pele, óbvio, não remunerada na época, porque era uma empresa júnior, mas ter essa vivência, essa experiência do ramo da consultoria. E a empresa júnior ela foi muito importante para mim. Mas, na época, eu não fui efetivado. Na época, eu não consegui dar andamento no processo de efetivação, no processo de aprovação na empresa júnior. E, devido a isso, a esse não segmento, eu tive que buscar um novo caminho para seguir. Eu mudei o meu perfil, entrei no LinkedIn, deixei o meu perfil aberto e fiquei esperando as oportunidades que o mercado iria me proporcionar. Seja no ramo de consultoria, que era um ramo que eu já tinha uma experiência de vinda da empresa júnior, seja através de um banco que estava com algum processo seletivo aberto, ou através de alguma corretora. Então eu queria, de fato, me deixar aberto para continuar tendo essa vivência profissional e sair daquele caminho acadêmico que a faculdade me levava. E foi quando eu recebi o chamado. E esse chamado eu recebi depois de 3 anos que eu tinha iniciado a minha formação, em meio à frustração que eu estava sofrendo pelo caminho acadêmico que o curso de economia estava me levando. Além disso, eu já tinha recebido a negativa da empresa júnior e estava num cenário pandêmico. E esse cenário pandêmico fez com que muitas empresas do mercado financeiro não contratassem novas pessoas. E eu lembro desse dia como se fosse hoje, dia 6 de janeiro de 2021. Foi o dia em que uma pessoa que é experiente no mercado financeiro, já tinha uma carteira de clientes e já tinha transformado a vida de muitas pessoas através da educação financeira, me apresentou as oportunidades existentes no mundo do planejamento financeiro. Essa pessoa me ligou e me apresentou as oportunidades presentes na profissão de planejador financeiro.